Olá, tudo bem? Estamos aqui com mais um estudo bíblico. Já quero agradecer a participação de todos vocês que estão acompanhando aí o estudo do livro de Atos. Então já deixa preparadinha a sua Bíblia, o caderno ao lado para você fazer as anotações de tudo que vamos aprender aqui hoje, tá bom? Quando você terminar de assistir esse vídeo, deixe aí o seu comentário, pois ele é muito importante para que eu possa continuar com esse trabalho aí junto com vocês. Vamos lá? Hoje nós vamos então estudar Atos 4. Vamos lá, Atos 4, tá bom? Diz assim: E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e ensinassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão, até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, do que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas e Anás, o sumo sacerdote e Caifás, e João e Alexandre, e todos quanto havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: Com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: Principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dando entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras, indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha que fazer em contrário. Todavia, mandando-o sair fora do conselho, conferenciaram-se entre si, dizendo: Que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por ele foi feito um sinal notório e não o podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-nos para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes e que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: Julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-nos antes a voz do que a de Deus, porque não podemos deixar de falar do nome do que temos visto e ouvido. Mas ele ainda os ameaçaram, e não achando motivo para castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem a quem se operava aquele milagre de saúde. Então nós vamos parar por aqui. Nós vamos ler do versículo 1, nós acabamos de ler do versículo 1 até o 22.
A primeira coisa que a palavra de Deus vem nos falar aqui, Atos mostra que os judeus, eles rejeitaram Jesus. Então, os judeus, aqueles que detinham o conhecimento naquela época, que eram os primeiros que deveriam ter recebido Jesus muito bem, né, e oferecido apoio, eles não identificaram Jesus como Messias, como o enviado, como o Filho de Deus. Então, eles o rejeitaram. Então, vejam só, como nos dias de hoje isso ainda acontece. Muitos ainda não reconhecem Jesus como Filho de Deus. Mas a palavra de Deus diz assim, olha, que para que nós venhamos herdar o reino dos céus, é necessário que nós venhamos aceitar Jesus. A palavra de Deus fala sobre isso. Então, vejam só, como é importante a gente ter o conhecimento da palavra e ter cuidado no que falamos, pensamos e até mesmo compartilhamos com outras pessoas. Os judeus, eles tanto não aceitaram que Jesus era o Messias, que eles planejaram a morte de Jesus. Vejam só, a morte de Paulo, nós estamos falando de Paulo agora, né? Então, Paulo, junto com outros discípulos ali, eles estavam divulgando a palavra de Deus. Eles estavam anunciando as maravilhas de Jesus. Porém, os judeus, como eles não aceitavam Jesus como Filho de Deus, né? Eles não aceitavam que ele realmente era o Messias, eles tramaram contra a vida de Paulo, para que ele fosse realmente extinto e não continuasse a propagar o Evangelho e também fazer as maravilhas que Jesus usava a vida deles para fazer. Os saduceus estavam preocupados com a forma que Paulo e João anunciavam a ressurreição de Cristo. Então, enquanto Paulo e também João estavam anunciando, existiam aqueles que estavam realmente acreditando, que tinham certeza que era Jesus que estava operando aquelas maravilhas e aqueles milagres. Então, esses eram os saduceus. Porém, eles estavam realmente muito preocupados, porque eles sabiam que os judeus não eram pessoas que estavam brincando, eles realmente estavam determinados a eliminar todos aqueles que falassem que Jesus é o Salvador. Então, mostra uma preocupação. Então, muitas vezes isso acontece nos dias de hoje também, né? Muitas vezes você está levando o Evangelho e às vezes as pessoas chegam até você e dizem, olha, calma, né? Vai devagar, menos. Você está chamando muita atenção, você está assustando as pessoas, né? Porque às vezes quando a gente recebe a palavra de Deus, a gente fica tão empolgado que a gente quer compartilhar. Então, a gente precisa tomar cuidado. Então, os soldados foram em direção dos discípulos e os colocaram na prisão por uma noite. Porém, por mais que os saduceus estivessem preocupados com Paulo e João, eles continuaram a anunciar o Evangelho. Então, aqueles soldados que faziam parte ali daquele reinado foram até o encontro deles e, como eles não estavam obedecendo o mandato de não anunciar o Evangelho, eles então prenderam eles por uma noite. Não pôde ficar mais que uma noite. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Mas as maravilhas eram tão grandes, a cura do aleijado que havia acontecido recentemente era tão grande que os cristãos, o número de cristãos cresceu muito. Naquela época, eles já estavam em torno de 5 mil cristãos, olha só, 5 mil pessoas que já estavam convencidas que Cristo era o Filho de Deus e que veio para salvar todos aqueles que crescem. Então, aquele momento ali, né, eles precisavam montar um conselho, porque havia ali um grande número de pessoas para serem cuidadas, para serem zeladas. E para isso, eles montaram um conselho de mais ou menos 70 homens, sendo que Anás era o mais importante, tá bom? A palavra de Deus continua falando do fato do aleijado ser curado.
que era o que estava incomodando os judeus, né? Esse anúncio de que Jesus estava fazendo milagres sobre a vida daquele povo. Então, por mais que houvesse uma grande multidão seguindo Paulo e João por acreditar na cura do aleijado, mesmo assim, devido à desobediência em relação aos judeus que não queriam que ele pregassem, eles foram punidos, né? Eles foram punidos por uma noite. E quando eles foram a julgamento, o que aconteceu? Por mais que aquele povo que não queria que eles pregassem, os judeus, dissessem para eles: olha, vocês estão proibidos, vocês não podem mais continuar. Então Paulo vira para ele e fala assim: olha, se for para eu escolher obedecer a Cristo e obedecer a vocês, a escolha é obedecer a Cristo, né? E como havia uma grande multidão que o seguiam, os judeus não puderam prosseguir com a prisão de Paulo e de João, porque aquele povo estava determinado e acreditando que os judeus estavam agindo com injustiça. Então, é claro que eles deixaram com que eles continuassem ali, mas isso não quer dizer que eles desistiram de acabar com a vida de Paulo. Não, eles ainda continuaram planejando e logo mais para frente a gente vai ver as ações que os judeus tiveram para impedir que o evangelho fosse anunciado. Os apóstolos haviam ganhado muita popularidade, então Sinédrio não se opôs para não contrariar a opinião pública. Então vejam só, gente, nessa situação a união faz a força, né? E nos dias de hoje também, nós que somos cristãos precisamos andar unidos, né? Precisamos realmente apoiar aquilo que a palavra de Deus nos ensina, né? Precisamos assim realmente viver ela para que a gente possa colher o melhor desta terra, tá bom? Para que nós venhamos aí obter a nossa salvação. Então hoje o estudo é esse, ficou meio longuinho, né? Mas já estou terminando por aqui. Gostaria que você deixasse o seu comentário e semana que vem nós temos mais. Deus abençoe e até mais.